Domingo 27 de março entra no ar neste momento mais um giro de notícias. John Textor no Rio TF. Que título é esse? Se você estiver vendo o giro de notícias no horário que ele saiu, isso é uma informação em primeira mão. Depois, no decorrer do dia, você já saberá que o empresário norte-americano também está na cidade maravilhosa, porque ele chegará hoje pela manhã junto com o técnico Luiz Castro. Não no mesmo voo, mas os dois chegarão hoje cedo na cidade do Rio de Janeiro. E isso já mostra que o planejamento do Botafogo está, vou falar sobre isso dentro desse nosso giro de notícias, mas abro o nosso conteúdo com pré-jogo de Botafogo e Fluminense, segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. O Glorioso, se vencer por 2-0, 3-1, 4-2, 6-0, estará na final da competição estadual. Uma vitória por um gol leva a equipe das Laranjeiras para enfrentar o Flamengo na decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vou falar sobre esses dois temas nesse nosso giro de notícias que está em nome de OneFootball. Você pode acompanhar o jogo do Botafogo hoje com o OneFootball. Como, TF? É só clicar no link que está no primeiro comentário, você vai baixar o aplicativo e vai poder pagar aquela taxa de R$ 27,90 para a partida do Alvinegro. É bem simples, você vai pagar e vai poder ver o jogo do Fogão hoje contra a equipe das Laranjeiras. Então, se você não baixou o OneFootball, baixe. Caso você não queira pagar para ver o jogo, você tem a opção de assistir os melhores momentos na hora que a partida acabar, e isso é de graça. Mas baixem o OneFootball, parceiro do canal do TF, eu recomendo o link aqui na nossa descrição. Hoje, às 16 horas, no estádio do Maracanã, Botafogo e Fluminense, segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca. Na última segunda-feira, no estádio Newton Santos, o Fluminense venceu por 1-0 e hoje joga pelo empate e pode perder até por 1-0, que eles conseguirão a vaga na final. Já o Botafogo precisa de quê? Vencer por 2 gols de diferença, ou mais do que isso, para estar na final da competição estadual. Nosso clima é bem simples. Aconteça o que acontecer hoje, a gente vai ficar assim, beleza, ok. Eliminado? Beleza. Vamos pensar agora no Campeonato Brasileiro. Se a gente conseguir a classificação para a final, vocês perderam para o Botafogo bem. Então, assim, eu não estou sentindo nenhum clima pesado em relação ao torcedor sobre esse jogo. O foco está total no Campeonato Brasileiro, que terá a estreia no comecinho de abril, na partida contra o Corinthians, no estádio Newton Santos. Mas já que tem esse jogo de hoje, nós temos que falar sobre essa perdeja. O Botafogo não terá Matheus Nascimento, que ontem atuou ali pouco mais de 20 minutos com a camisa da seleção sub-20 do Brasil. No segundo jogo, talvez ele já seja titular nessa rodagem que o técnico Ramon Menezes tem feito com a seleção sub-20 do país. Mas ele será um desfalque, assim como o Diego Loureiro. O Botafogo vai a campo hoje com o terceiro goleiro, que é o Douglas Borges. O provável glorioso para enfrentar o Fluminense será Douglas Borges, Daniel Borges, na zaga Canu e Felipe Sampaio, já que Joel Carli segue ausente, e na lateral esquerda o Jonathan. Meio campo com Barreto e Kaique, ali o Chay jogando um pouco mais avançado, nas extremas Luiz Fernando e também o Riquelme, e no comando de ataque o Botafogo terá o Erisson. Este é o time alvinegro para enfrentar a equipe das Laranjeiras. Para falar sobre o nosso rival na partida de hoje, chamo o Léo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar do Fluminense então, mais uma vez adversário do Botafogo, clássico vovô nesse domingo, decidindo o segundo finalista do estadual. Fluminense está em vantagem e eu acho que o Abel vai usar isso para não colocar os dois jogadores que não estão 100% em campo. Então eu acho que a gente vai ter a repetição dos desfalques do primeiro jogo. O Felipe Melo e o Luiz Henrique praticamente não treinaram, o Luiz Henrique nem programado foi durante a semana, e o Fluminense, confirmando a classificação, vai ter aí nas próximas semanas a estreia na Sul-Americana e as duas finais contra o Flamengo. Então, para não correr o risco de perder esses jogadores que são importantes para o esquema tático dele, acho que ele não vai utilizar. Lá na defesa muda muito pouco, deve manter o Manuel no lugar do Felipe Melo e fazer exatamente o que fez na primeira partida. Do meio para frente, a gente pode analisar algumas coisas. Primeiro que, com a ausência do Luiz Henrique, é o John Arias que está jogando no lado direito. Então, o William Bigode, que estava para perder a posição, se manteve ali do lado esquerdo. Fisicamente, ele não faz um jogo tão intenso mais. Gosto dele tecnicamente, mas já não é mais tão intenso em função da questão física. Então isso pode ajudar que o lado direito do Botafogo tenha um pouco menos de preocupação defensiva e se lance um pouco mais ao ataque. Isso pode ajudar o Daniel Borges a mais uma vez se destacar pelo lado direito, isso aconteceu na primeira partida. Do outro lado é o oposto, o Botafogo precisa ficar de olho na marcação o tempo todo. Primeiro porque o John Arias é um jogador insinuante, tem o drible, tem a finalização, fez o gol no primeiro jogo
e tem tido boas atuações no campeonato estadual jogando por aquele lado. Então é preciso ajustar a marcação nele. E mais do que isso, a possibilidade da entrada do Iago Felipe naquele mesmo setor que desequilibrou muito a partida, né? A gente teve o Botafogo mudando o lado esquerdo e o Fluminense mudando o lado direito. E essas alterações, até porque o Fluminense tem mais repertório no banco para tirar, favoreceu a equipe tricolor. O Iago Felipe entrou por ali, a mudança do Jonathan pelo Hugo acabou abrindo o espaço e o Fluminense aproveitou muito bem isso. Então o Botafogo precisa ter essa concentração, porque essa dupla do lado direito, se acontecer, pode levar perigo. Fica a dúvida se ela vai acontecer desde o princípio da partida ou só na reta final. Das últimas partidas, o Abel tem utilizado Martinelli e André. Isso faz o time perder a posse de bola, reforçar a marcação, claro, mas perder a posse de bola e dar o meio-campo ao adversário. O Botafogo teve isso, mas não soube aproveitar na primeira partida. Então o ideal seria reforçar o meio-campo, colocar o Raí ali, talvez, acho que pode ser uma boa opção. Agora, se o Iago começar jogando no lugar ou do André ou do Martinelli, ele vai fazer essa função, vai ocupar o meio-campo e vai ser um bom parceiro para o John Arias. Então pode infernizar o lado esquerdo da defesa do Botafogo o jogo todo. Se ele entrar só no segundo tempo, não pode cair na tentação de abrir demais aquele lado. Tem que marcar muito bem. Bom jogo. E para contar um fato histórico, aquela vitória espetacular de 2015, chamo meu amigo Leozão Memória Alvinegra. Fale aí, Léo. Fala, TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo do canal Memória Alvinegra e eu tô aqui em mais um pré-jogo do canal do TF para falar mais uma vez sobre Botafogo e Fluminense, o clássico vovô. Dessa vez é a partida de volta da semifinal e o Botafogo precisa da vitória para garantir a sua vaga na final e lutar pelo título estadual de 2022. E é exatamente por ser uma semifinal com o clássico vovô que eu vou recordar vocês o dia 18 de abril de 2015, dia em que um dos maiores jogos entre Botafogo e Fluminense na história aconteceu no campeonato estadual. Botafogo precisava vencer o Fluminense por 2 gols de diferença para garantir a sua vaga na final contra o Vasco sem a necessidade de pênaltis. O Botafogo conseguiu fazer 2-0 no primeiro tempo, aos 5 com o Fernandes e aos 22 com o Bill, mas o Fluminense aos 43 minutos do segundo tempo teve um pênalti ao seu favor e o Jean foi lá, cobrou e fez o gol que o Fluminense precisava para levar a partida para os pênaltis. O torcedor do Botafogo estava preocupado porque o Bill estava machucado e o Botafogo demonstrava estar cansado porque correu atrás do resultado o tempo todo e correu também para não tomar o gol do Fluminense, porém acabou tomando esse gol, como eu falei com vocês. O Botafogo então foi para os pênaltis contra o Fluminense e o resultado final das cobranças foi 9-8 para o Botafogo. 2 jogadores perderam os pênaltis para o Botafogo e 3 para o Fluminense. Acabou que o ápice dessa história foi parar na mão, nos pés dos goleiros, melhor dizendo. Diego Cavalieri resolveu bater um tiro de meta na sua cobrança de pênalti e acabou isolando. Se a intenção dele foi de repente dar um passe, uma ligação direta para Deus, Deus deve ter matado no peito e feito um golaço no céu. Mas brincadeiras à parte, Diego Cavalieri bateu muito mal o pênalti e restou ao Renan, o herói daquela partida, ser o cobrador de pênaltis que o Botafogo precisava. O que o Diego Cavalieri não fez, o Renan fez. Deslocou o goleiro tricolor, jogou a bola na bochecha da rede, se ajoelhou e só agradeceu aos céus porque o Botafogo, graças a um pênalti bem cobrado por Renan, foi a final do campeonato estadual. O time do Botafogo ainda era treinado pelo René Simões e ele levou a campo um Botafogo com Renan, Gilberto, Renan Fonseca, Diego Giareta improvisado na zaga, Thiago Carleto, Marcelo Matos, Arão, que ainda não pagou o Botafogo. Alô, seu Arão, vamos pagar essa grana aí pro Botafogo logo. Fernandes, em seu lugar entrou o Luiz Ricardo, o Elvis, no lugar dele entrou o GG, o Rodrigo Pimpão deu a vaga ao Jobson e o Bill fechava o time do Botafogo, era o atacante da equipe alvinegra que se classificou para a final do campeonato estadual. Essa é a curiosidade que eu queria trazer para vocês, uma partida histórica entre Botafogo e Fluminense. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Um grande abraço para vocês. TF é com você. É isso, 16 horas no estádio do Maracanã, Botafogo e Fluminense. Fale aqui o seu sentimento a respeito dessa partida. Essa é uma informação em primeira mão para se você está acordando agora. Aqui não viu nada. Antes das 6h30 da manhã, horário da chegada do nosso novo técnico Luiz Castro, o
John Textor estará, se você estiver vendo o vídeo antes das 6h30, ou está na cidade do Rio de Janeiro, se você estiver vendo esse vídeo aqui por volta no final do seu dia, no final da sua manhã. O empresário norte-americano vem para receber e conversar com o técnico Luiz Castro e mostra que o planejamento do futebol do Botafogo já está aqui, ó, como diria o ex-diretor de futebol, com um avião empinado para cima. As contratações estão acontecendo, o Botafogo segue fazendo planejamento, o Textor vem aqui no Brasil para ajustar alguns detalhes. E é a primeira vez que ele vem com contrato assinado, como realmente o dono da SAF do Botafogo. Na sua última vinda, que foi há cerca de 15, 20 dias, o Botafogo ainda estava com detalhes finais, mas ainda não tinha vindo no Rio como dono do Botafogo. Será a sua primeira vez na cidade do Rio de Janeiro, oficialmente como dono da nossa SAF. Essas reuniões aconteçam de maneira bem positiva, que o Textor seja novamente muito feliz aqui na cidade do Rio de Janeiro e que o nosso técnico Luiz Castro já comece a fazer o nosso trabalho. Depende do jogo de hoje contra o Fluminense, em relação a uma intertemporada e outros detalhes a mais. Vamos aguardar o desenrolar do dia de hoje, do dia de amanhã. Aí a gente vai saber o que será feito e planejado visando o Campeonato Brasileiro. Mas Textor tá na área e Luiz Castro também. Comentem aqui o que vocês acharam sobre isso. Deixa o like, inscrevam-se, compartilhem e mandem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles, pra cima deles, fogão. Tamo junto. É isso aí.